Boa noite, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Estava aqui meditando comigo mesmo e me apeguei em pensamento aqui sobre a parábola do rico e do Lázaro. Bendito seja o nome do Senhor. E você lembra que havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todo dia regaladamente, esplendidamente, sem faltar nada, em alimento, em roupa, em nada. Sua vida era milionária. E também havia um mendigo chamado Lázaro, que jazia às portas daquele, cheio de chaga, e os cães vinham lamber, né, as feridas. Ali eu conheço ali a respeito de Israel, né? Vejo também que essa passagem cabe para nós, os gentios, e os cães ali para os pastores, apóstolos, né, que querem somente, né, campanha de prosperidade, né? São cães lambendo as feridas dos pobres, dos mendigos. Bendito seja o nome do Senhor. Já não chega ele sendo mendigo, não tem nem o pão para comer, né? Ainda vem os cães lamber os seus machucados. Bendito seja o nome do Senhor. E o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O rico não foi levado pelos anjos, somente o mendigo. O rico, ele só foi sepultado, mas os anjos não estavam ali. O Senhor estava falando sobre nome escrito no livro da vida e nome que não está escrito no livro da vida. Aqui também nessa passagem, nessa parábola, nós entendemos bem a respeito, né, do verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. No decorrer de que eu vou falar com você, você vai entender de que nós estamos falando. Mas morreu o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu seus olhos e viu o Lázaro no seio de Abraão e disse: Pai Abraão. Quando ele fala de pai, Abraão fala sobre o pai da promessa, né? O amigo de Deus, né? Porque a promessa foi feita em Abraão, ainda ele sendo gentil, não era Israel, ainda. Então, irmãos, ele disse: Pai Abraão, faça que com Lázaro moe a ponta do seu dedo na água e venha aqui saciar a minha sede, que estou atormentado nestas chamas. E o Abraão disse: Não tem como não. Ninguém pode passar daí para cá nem daqui para aí. Você teve os seus bens, né, na sua vida, e o Lázaro somente males. Quando o Senhor Jesus fala sobre essa parábola, fala sobre bens materiais, né? E o Lázaro sobre males espirituais. Sempre estava com problemas, né? Com dificuldade do seu dia a dia, né? Sofrendo calúnia, sofrendo fofoca, sofrendo maledicência, né? E tudo isso. Mas o interessante aqui
é que o pai Abraão disse: não pode passar daqui para aí. E agora o mendigo Lázaro está no meu seio, está saciando, né? De benignidade, de fé, de mansidão, de temperança, de amor, de bondade. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele pediu, o rico: pai Abraão, peça então que ele vá, já que não pode vir até aqui, que ele vá lá, né? E pregue para os meus 5 irmãos, porque o estado deles são pior do que os meus. São pior do que os meus. E eu não quero que ele venha para o mesmo lugar que eu venho, que eu estou. O pai Abraão falou com ele: lá tem a lei dos mandamentos e os profetas, ouça-os. Está vendo aqui? Da boca de Jesus. Jesus falou que na terra está pregado, ou está pregando. O evangelho dele é os mandamentos de Deus e a lei dos profetas. Ouça-os. Se ele não ouve os mandamentos de Deus, nem a lei dos profetas, como que eles vão ouvir? Se algum daqui, né, ir até eles e pregar para eles. Vocês entenderam bem, irmãos? É uma briga, uma disputa de religião, né? Uma vergonha só. O evangelho, né? Ordinário, o evangelho bagunçado, o evangelho sem vida, o evangelho que você chega na igreja, irmãos, entendeu? Só vê pula-pula, corre-corre, caindo para um lado, caindo para o outro, pessoa desmaiando no chão, mas a palavra mesmo de Deus que é boa, nada, entendeu? É uma vergonha, uma linguaiada danada, irmãos, né? Receba tu esse carro, receba tu essa casa, receba tu essa namorada, receba tu, né, esse terreno, receba tu esse iate. Deus está tocando em você agora, né? Deus está tirando. Virou até tirador de, né, destruidor de lares. Deus está tirando o seu marido da sua vida, né? Deus está tirando a sua mulher da sua vida. Não é isso? E uma bagunça total. Eles não sabem nem o que é evangelho, né? O evangelho genuíno, o evangelho de salvação. E assim mesmo, Jesus falou que nos últimos tempos era assim, né? Levantaria nação contra nação, reino contra reino, né? E irmão contra os irmãos. E o apóstolo Paulo falou que teria nos finais agora, né? As obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, bebedice, grutunaria, coisas semelhantes a esta, né? Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que não herdarão o reino de Deus os que cometem tais coisas, né? É, tantos jogos de futebol, não é isso, irmãos? O apóstolo Paulo falou que eu choro com os que choram e alegro com os que se alegram, né? Aí alguém estava me falando comigo de uma época da Copa do Mundo, né? E falou assim: você torce para o Brasil? Pois eu sou brasileiro, mas vou ser sincero para você. Eu não torço, não. Mas você não torce para o Brasil? Pois não torço nem para o Brasil, nem para a Argentina, nem para a Alemanha, não torço para lugar nenhum. Porque se é uma disputa, irmão, ali tá achando que é melhor do que o outro, né não? Não é isso? Se é uma disputa, para que eu vou ser a favor? O que vocês acham disso? Isso é uma dissensões, né? Uma disputa, uma porfia, né? Então, irmãos, a pessoa falou comigo assim, a pessoa até pastor, a pessoa falou assim: ah, engraçado, rapaz, né? Engraçado que eu torço pro Brasil. É engraçado, rapaz. Quando o Brasil ganha, o outro time que perdeu fica triste? Fica. E como é que eu posso ficar alegre com o meu próximo ficando triste? Não é isso, irmãos?
Então tem lógica isso sim. O apóstolo Paulo falou que jogo do bicho, jogo de baralho, jogo, né, de futebol, né, jogo de dama, tudo isso é disputa, é campeonato, não é isso? Só quer o seu próprio interesse, né? Maconha, cocaína, crack, etc. Tem tantas drogas mais novas aí que eu nem sei o nome delas nem nada. Então, irmãos, é isso aí. Pessoas cada dia mais valentões. Conheço pessoas, conheço pessoas que são pastores hoje e sobem em cima do púlpito, irmão, e parece que é lutador de Mike Tai. Mike Tai. Dá tanto pescoção em cima do púlpito, acha que as pessoas ouvindo ele dando pescoção assim, dando murro em cima do púlpito, né? Acha que vai converter aquelas pessoas por causa disso. Então é uma vergonha total. Um evangelho bagunçado mesmo. Mas Jesus ele falou que lá tem os 10 mandamentos e a lei dos profetas. Ouçam. Se não ouve, né? Os mandamentos e a lei dos profetas, nem se o Lázaro sair daqui, o mendigo sair daqui e ir lá falar com eles, não vão ouvir. Não é isso? Então, queridos, eu quero ler uma palavra para vocês nessa noite. Existiu também, lá na época de Jesus, uns escribas e fariseus. Mateus capítulo de número 15, versículo de 1 a 14, que diz: Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, e lhe perguntaram: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lava as mãos quando comem pão. Jesus respondendo, disse-lhe: Vós, por que transgride também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que maldizer seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor, que poderia aproveitar de mim, né? Esse que não honra nem seu pai nem a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo honra com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Aleluia. Esses irmãos que eram fariseus, eles, eles eram da igreja, era crente, né? E os escribas era escritor de livros, era doutorado mesmo, era doutorado em teologia, né? Bacharelado. Ele, ele perguntaram a Jesus: por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciões? Ah, então eles tinham regra lá, né? A igreja hoje em dia está assim, cheio de fariseu e escriba, cheio de fariseu e teólogo nas igrejas. A palavra de Deus não está valendo mais nada, né? Para essas pessoas, fariseus e escriba. Por quê? Porque eles têm, eles têm tradição, eles têm tradição dos anciões, eles têm regras, doutrinas dos homens, né? E qual era uma das doutrinas dos homens lá da época? Para comer o pão tem que lavar as mãos. Para deitar na cama tem que lavar a cama, né? Tem que lavar o copo por fora do copo, né? Mas por dentro não tem problema estar sujo. Então, lavar de jarro, lavar de copo, lavar de cama, lavar as mãos antes de comer pão. Então, uma bobeirada danada. Hoje em dia ainda tem bastante ainda sobre que tem que os crentes, né? As mulheres têm que andar com saia bem comprida, né? Esbarrando no chão, né? E tem que
Mas não tem problema de ser lascada até na coxa, não. Tem que ser comprida, mas lascada sem problema, né? Mas mostrando, entendeu? A sua, os rachados da saia, dos vestidos, né? Os vestidos são luxuosos. Hoje em dia tem que ser assim, porque senão não é bem visto, né, na sociedade, né, cristã. O homem tem que ter paletó, tem que ter gravata, né? Tem que andar com camisa de manga comprida, mas em casa pode andar nu, né? Na colocação da palavra, pode andar pelado, né? Em casa. Mas na igreja tem que andar com sapato bico fino, né? São essas doutrinas, né? Umas doutrinas que não tem nada a ver com regras e mandamentos de Deus. Então, uma das doutrinas, eles queriam que Jesus desse, zangasse com seus discípulos e fizesse eles voltar atrás para comer o pão com as mãos limpas, né? Mas Jesus disse: vós também transgride o mandamento de Deus. Como é que eu posso andar com meus discípulos e vocês transgridem também o mandamento de Deus? Qual? Honrar pai e mãe é um dos mandamentos de Deus. Ele foi lá no Êxodo 20, irmão. Né? Honra pai e mãe. E vocês desonram pai e mãe e diz que isso é uma oferta ao Senhor quando desonra. Né? Tem filho que xinga a mãe, xinga o pai, né? Tenta bater na cara de pai, bater na... Aleluia. Né? Manda o pai a merda, né? Chama o pai de palhaço, chama o pai de otário, né? Chama a mãe de boba, de ordinária, sem temor algum para com o pai ou para com a mãe. Você sabia, irmãos, que se você honrar o seu pai e a sua mãe, Deus prolonga os seus dias na terra? É, é promessa, né? Para viver muito. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, então, Jesus disse assim: e vós também transgride os mandamentos de Deus pela vossa tradição, né? Pela vossa tradição, porque disse na palavra de Deus: honra pai e mãe, mas vós maldizeis pai e mãe e diz que é uma oferta ao Senhor. O que vai aproveitar de mim este que não honra nem seu pai e a sua mãe? Né? Você é alguma coisa para mim quando você desonra seu pai e a sua mãe? Aleluia. Então ele disse: mas vós dizeis, verso 6, e assim por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Eles invalidam a palavra de Deus por causa da tradição do homem. Vou te dar um exemplo. Um dos mandamentos de Deus é lembra do dia do sábado? É. Aí você pode dizer assim, Eu fiz uma pergunta, né, lá no Facebook, dizendo assim, qual o dia que Deus separou para que o homem observasse e guardasse? Qual foi o dia? Várias pessoas, o sábado. E por que nós guardamos o domingo, em vez de guardar o sábado? Seria isto uma ofensa ao Senhor? Sim, seria isto uma ofensa ao Senhor. E por que então não volta atrás e pede perdão a Deus e tenta honrar o nome dele? Quando você guarda o domingo, você não honra a besta e desonra a Deus? Lá no livro de Ezequiel 22, versículo 26 está dizendo: os teus pastores transgridem as minhas leis e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano já não faz mais diferença. Entre o crente e o ímpio já não faz mais diferença. Nem discerne o certo do errado. Né? Dos meus sábados esconde os seus olhos. E assim eu sou bagunçado no meio deles. Deus está sendo bagunçado, irmãos. Domingo é mandamento de homem, irmão. É regra, doutrina de homem, conforme esses fariseus aqui. Morada no céu, irmão, é mandamento de homem, é doutrina de homem. É eles que inventaram essa doutrina. O reino é terrestre, irmão. Não é isso?
Esse batismo na Trindade, irmão, é invenção da Babilônia, irmãos. E vocês estão honrando Babilônia. O batismo exato, verdadeiro, é em nome de Jesus. Esquece isso, irmãos. Mas no versículo 6 diz: assim por causa da vossa tradição, por causa das vossas regras, por causa das vossas obediência, invalidaste, obediência é a regra de homem, a doutrina de homem, invalidaste a palavra de Deus. Hipócritas. A palavra hipócrita chama-se fingido, seu falso. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: o que Isaías profetizou de nós então, irmãos? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fulano de tal, Dona Maria, com a sua oportunidade. Sabe dos irmãos com a paz do Senhor? Quero dizer aos irmãos que é motivo de grande alegria que está aqui para louvar o Senhor Jesus. Quero cantar um hino aqui para a glória de Deus. Daqui um bocadinho começa a cantar um hino, começa a pulação danada, desmaiando no chão, falando uma montoeira de coisa, uma baboseira danada. Eles chamam aquilo de língua estranha. É realmente língua estranha, porque não tem um intérprete. O apóstolo Paulo falou que se alguém falar língua estranha, fala por 2 ou 3, né? E haja intérprete. E se não tiver intérprete, que esteja calado nas igrejas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz em todas as igrejas dos santos. Aleluia. Não é, irmãos? Aí termina a irmã Maria louvando o Senhor Jesus, mas desmaia lá no chão e fala que a igreja pegou fogo espiritual, todo mundo embriagado. E você não aprendeu uma regra, uma doutrina. Hoje em dia é assim, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 7. Vamos no 6 de novo. E assim por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Palavra de Jesus, mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Quando você ensina na igreja que a morada é no céu, irmão, você está adorando o Senhor em vão. Né? Louva o Senhor Deus, falando que te resgatou lá do mundo, né? Com os lábios, mas o interior, né? O seu coração está na Babilônia, né? Fazendo favor para a Babilônia, honrando a Babilônia, né? Satisfazendo o desejo dela. Babilônia quer, né? Que nós sejamos seus seguidores. E quando nós falamos que vamos morar no céu, quando nós falamos que Jesus ressuscitou no domingo, outra mentira, entendeu? Mentira de Babilônia. Jesus ressuscitou no sábado. E muitos dos crentes falam que Jesus, né, morreu na sexta-feira. Se Jesus morresse na sexta-feira, ele ressuscitaria na segunda. Né? E não era também domingo. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, irmão, Daniel falou que tiraram o Messias na metade da semana. Metade da semana é quarta-feira, irmão. E quando chega em Mateus capítulo 28, no versículo 1 ao 6, né, está dizendo que quando assim findou o sábado, né, findou o sábado termina, irmão, 6 da tarde. E no findar do sábado, já descontava o primeiro dia da semana, né? Findou o sábado, né? Agora já era a noite do domingo que estava apresentando. Foram as Marias lá, e no versículo 6 o anjo diz assim: ó, ele não está aqui não, ele já ressuscitou. Como antes tinha dito, 3 noites e 3 dias. Compreendeu, queridos? Quando você dá a doutrina de homem, você desonra a Deus e honra Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem. É Jesus que está falando, irmão.
Você não está adorando ele, não. Desculpa aí, né? Eu te peço desculpa, mas Jesus não te pede, não, né? Em vão, ele disse, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E chamando a si a multidão, ele disse, ouve entender, hein? Vocês não têm entendido. Não é, não é o que entra pela boca, né? Com a lavação de mão, né? Que contamina o homem. Mas o que sai da boca, isso é que contamina o homem. Então os discípulos aproximou-se dele e perguntaram: sabe que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizam? Ou se escandalizarão? E Jesus disse: toda planta, todo mandamento que o Pai Celestial não plantou, não colocou para ser guardado, este será arrancado. Todas as regras e doutrina que o Pai Celestial não mandou será arrancada. Porque você quer ser mais do que Deus? Deus manda guardar o sábado, você manda guardar domingo? Deus manda que o reino é terrestre. Você quer ser igual a Satanás, acima de Deus? E plantarei lá o meu trono? Por que você não medita mais nisso aí? Será que a minha mensagem é muito braba nisso aí? Será que a minha mensagem é muito, muito, muito. Oh, você não viu pregar ainda duro, não, né? Jesus chamou, vós sou sepulcro caiado, por fora parece bonito, o crente tá bonitão por fora, gravata, paletó, blazer, bonitão, meu irmão, né? Sapato, bico fino, mas por dentro está longe de mim, diz o Senhor. O que adianta você tá bonitão na igreja? Não é isso, irmão? O que adianta você falar bem? O que adianta você ser bacharel em teologia, mas o interior está longe de Deus? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Toda planta, versículo 13, toda planta que o Pai Celestial não plantou, essa planta é doutrinas, regras, mandamentos, né? Preceitos, ela será arrancada. Deixa os são cegos, guia cegos. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cairão no buraco. Deixa o são guia cego. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cairão no buraco. Eu não sei em que igreja você está e sendo, né, seguido, guiado por qualquer um desses cegos que Jesus está dizendo aqui, né? Aquele cego que diz que Jesus ressuscitou no domingo, né? Que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a Santa Ceia é todo mês. Eu não sei que guia é esse seu, mas cuidado. Tanto esse guia, palavra de Jesus, e tanto você, os dois vão cair no buraco. Tem culpa também. Graça e paz.